Qual a diferença entre medo e ansiedade? Como controlar e fazer a gestão do medo e da ansiedade na prática? Existe alguma forma de fazer isso no dia a dia? A fé pode me ajudar a fazer a gestão do meu medo e da minha ansiedade? Isso e muito mais será respondido nesse vídeo aqui agora, no canal do Professor Adailton, que busca o seu desenvolvimento integral. Respondendo a perguntas sobre medo e ansiedade. Vamos pro vídeo! Então, nessa parte nós vamos falar sobre medo, ansiedade, como parar de ser refém. Tudo bem? E aqui eu vou trazer algumas referências práticas que podem ajudar nesse desenvolvimento. Então a primeira pergunta que eu separei aqui é o seguinte: qual a diferença entre medo e ansiedade? Então isso é uma pergunta que eu encontrei recorrente também em SEO, que eu faço as pesquisas aqui do YouTube, para entender qual a diferença entre medo e ansiedade. E aí, de novo, vai depender da referência que você tem, ou da referência que você traz. Eu, por exemplo, no pouco que eu já li, porque sim, eu li muito pouco perto do que falta ler, existem diferenças de aplicações. Por exemplo, quando a gente fala da psicologia ou da psicanálise, quando a gente fala da psicologia, a própria psicologia tem algumas divergências. Você pega a psicanálise de Jung, ele explica de uma forma. Se você pega uma escola da psicologia mais comportamental, aí eles vão explicar de uma outra forma, tá? Mas, em geral, o que eu posso dizer é que, geralmente, o medo ele tem um objeto mais específico, mais definido, mais claro. Você tem um objeto que lhe causa aquele medo ou aquele pavor. Enquanto que a ansiedade, ela tem um objeto mais difuso, ela é mais difusa. Então, seria algo que diria respeito a elementos mais da psique e que envolvem ali camadas da psique muito mais profundas do que o medo. Não que o medo não seja profundo, tá? Mas o medo, ele tem um objeto claro. Então, se eu penso na morte de alguém que eu amo, então aquilo já me causa um pavor. Então, isso daí ele tem um objeto que é muito mais fácil de ser identificado, tá? Então, essa é uma diferença essencial, tudo bem? Aqui a gente tem que considerar algumas coisas. A diferença entre emoção e sentimento. O sentimento, ele tem um elemento perene e ele tem uma significação mental, enquanto que a emoção, ela é um estímulo que é causado por conta do ambiente. Então algo aconteceu e aquilo me jogou um estímulo. O medo, ele é uma emoção que pode se tornar um sentimento. Então eu estou diante de alguém que está me assaltando, por exemplo, aquilo eu vou entrar num estado emocional que eu vou identificar. Estou com medo porque eu estou sendo assaltado. Só que essa experiência ela pode me trazer para um estado de permanência. Então toda vez que eu entro num cenário ou numa rua que parece um pouco deserta, aí eu já aciona aquele sentimento de medo, ainda que nada efetivamente esteja ocorrendo. O que está sendo trazido para você como estímulo para provocar esse medo é justamente a sua experiência da memória negativa. O medo, ele é um sistema de defesa. Se você tem esses sentimentos de medo, sem que de fato haja algum perigo diante de você naquele momento, então isso já pode demonstrar que você tá vivendo um ciclo de medo que não é saudável, não é efetivamente para a sua proteção. E aí você precisa fazer a gestão disso. E uma forma de se fazer essa gestão é justamente compreendendo: tem algum perigo acontecendo agora diante de mim? E aí vem a chave que eu uso bastante aqui, que é uma das sabedorias que eu recomendo, fundamentais para o desenvolvimento integral, que é estar no momento presente. Estar no agora. Está acontecendo agora? Esse perigo está acontecendo agora? Então, se sim, então aquele medo ele vai me ser útil
para escapar e responder diante daquele perigo, daquele desafio que está me sendo apresentado imediatamente. O que está sendo trazido para mim é um estado do meu passado, é uma memória, tá certo? Ou uma projeção de futuro. Então, nesse caso, o medo ele já não está sendo um elemento saudável e a forma de você trabalhar isso é praticando o estado de presença. Já a ansiedade, em geral, ela tem ela é mais difusa, necessariamente ela não está associada a uma situação, mas também pode. Por exemplo, meus alunos relatam muito estado de ansiedade no período de provas. Então, eles já ficam ansiosos com o resultado. Porque um dos maiores medos que o ser humano tem é o medo da reprovação. E aí, como ele vai fazer uma prova, ele já fica ansioso em relação a essa prova e aí ele começa a viver um estado de ansiedade. E com certeza esse estado de ansiedade vai tirar e pode tirar daquela pessoa ali, inclusive, tanto qualidade de vida quanto a própria performance em si, tá certo? E, de novo, esse estado de ansiedade, a forma de exercitar isso no desenvolvimento humano é voltando para o estado de presença. Está acontecendo agora? Então eu tenho uma prova. O que eu posso fazer agora em relação a essa prova? Estudar. Então eu vou estudar. Então eu vou pegar aquela energia, aquele sentimento, porque emoções e sentimentos, nenhum deles são negativos, nenhum deles são ruins. Ruim negativo é a forma como eu lido com eles. Por exemplo, negar um sentimento ou uma emoção sempre será negativo, porque você está acumulando um fluxo de energia que vai estourar em algum lugar. Inclusive, pode provocar uma doença física ou uma enfermidade física. Então, não é o sentimento e a emoção que é ruim. O que pode ser ruim é o direcionamento que eu dou a isso. Então, se eu me preocupo, se eu vou ter prova amanhã, aí eu tenho aquele estado de ansiedade, eu posso direcionar esse estado emocional para fazer o que eu posso fazer agora. Estudei tudo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou descansar. Porque também não adianta eu deixar a ansiedade me levar a um estresse absurdo, como eu já vi colegas meus fazendo, passar a noite toda estudando e chega na prova e não consegue ter um bom desempenho, por exemplo. Aqui eu estou falando de avaliação porque é o que os meus alunos relatam. Então, direcionar bem esse estado de ansiedade pode te conduzir a melhorar a sua performance ou pode piorar a sua performance, tá? Pode prejudicar a sua qualidade de vida, pode afetar com certeza a sua saúde. Aqui eu tenho que chamar a atenção para uma coisa. Existem pessoas que entram num ciclo, em um estado emocional que precisam de um profissional preparado. Talvez você precise de terapia. Talvez você precise do acompanhamento de um psicólogo e talvez você precise de um acompanhamento psiquiátrico. Talvez a sua estrutura física, hormonal, genética pode te conduzir a estados emocionais que você não consegue controlar, entre aspas, sozinho. Então você precisa do auxílio de um profissional, até de auxílio de medicação, para você ter um equilíbrio e desenvolver sua autorregulação. Mas o fim sempre será a autorregulação. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, estava na sala de aula, eu estava falando com os alunos e eu falei sobre o estado de presença, a prática da respiração consciente. Aí um aluno discordou: não, professor, minha ansiedade só se resolve com remédio. Aí eu disse: sério? Qual remédio? Qual dose de remédio? Você vai ficar dependendo do remédio para o resto da sua vida? Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio. Tome seu remédio e faça a respiração consciente. Se você começar a se autorregular, provavelmente seu médico, se ele for um bom médico, ele vai começar a reduzir as doses do seu remédio. Você vai ficar cada vez menos dependente da droga, cada vez mais autorregulado. Então, o processo de desenvolvimento e de cura, nesse caso, até nesses casos, é um processo de autorregulação. Não importa qual seja o seu laudo. Eu não estou dizendo que é para você parar de ir para o médico.
você parar de procurar o terapeuta, você parar de isso, daquilo outro. De jeito nenhum. Certo? De jeito nenhum. É porque o remedinho, o que é que ele faz? Ele bloqueia um neurotransmissor que você tem. O remedinho, o que é que ele faz? Ele te joga um bioquímico que seu corpo não é capaz de produzir. Não está resolvendo a questão. Ele está remediando a questão. Tá certo? A questão realmente ela é resolvida através de autorregulação. Tá? E talvez você tenha que fazer uso de medicação o resto da sua vida. Mas isso não significa que você não deve buscar a sua autorregulação. Quanto mais você se desenvolver e autorregular, por exemplo, crises de ansiedade, de pânico, cada passinho é importante para você depender cada vez menos das medicações, tá certo? Isso eu posso falar com tranquilidade, sem medo de errar, tá? Como controlar o medo e a ansiedade na prática? Meio que eu já falei aqui, né? Em ambos os casos, recomendação: vim para o estado de presença. Estado de presença. Aqui eu consigo, inclusive, distinguir qual é um medo que me está sendo disparado de forma, entre aspas, positiva, e qual é um medo que está me sendo disparado por conta das armadilhas da minha mente. Tudo bem? E a mesma coisa em relação à ansiedade. Como eu falei, a ansiedade sempre está relacionada com uma perspectiva de futuro. Você traz toda aquela energia emocional para o que você pode fazer agora. Certo? Para o que você pode fazer agora. Tudo bem? Então o que eu posso fazer agora? Posso fazer simulações? Vou ter uma entrevista amanhã, uma entrevista de emprego. Posso fazer simulações? Faço simulações. Se a pessoa perguntar isso, faço simulações de resposta. Isso é algo real. Agora, trazer para o agora, para o momento presente, tá? E nada melhor do que respiração consciente. Exercício de respiração consciente é fundamental. Com a fé, olha que pergunta legal. Essa pergunta eu encontro na internet, tá? Eu pego o tema sugerido pelas pessoas, as pessoas que interagem comigo, né? Que acompanham aqui o conteúdo do canal. E aí eu vou pesquisar em cima dessas palavras-chave na internet. Aí apareceu a pergunta assim: como a fé pode ajudar a vencer o medo e a ansiedade? Bom, aqui volta para uma coisa que eu falei no início, na primeira parte da nossa live de hoje, que eu reagi a um vídeo do professor Clóvis de Barros, que ele estava trazendo justamente essa coisa de viver a ética para quem não ama. Para quem eu não amo, eu não sinto, eu vou viver a ética de forma racional. Bom, isso daqui tem um erro dentro da estrutura, que é compreender que tudo no homem acontece a partir de sua racionalidade e sua mente. Não é verdade. Tá certo? Minha mente é para o meu ser como é o meu corpo. Tá certo? Faz parte do meu ser, só que o meu ser é muito maior do que isso. Então, o corpo que integra todo o meu ser, corpo físico, emocional, mental, é o corpo espiritual. É essa compreensão e elevação de consciência. E isso se expressa através da fé. Por isso que também eu já reagi a vídeos aqui dizendo: eu acredito em Deus pela razão. Mas, cara, isso não existe. Até existe. Eu posso pegar aqui, analisar o universo e dizer: realmente tem que ter alguma coisa aqui metafísico para além da física para que a física exista. Não é tão difícil chegar a isso. Mas, por exemplo, eu professar uma fé em um Deus com um nome, aí já chega num outro nível. Não tem como chegar nisso numa racionalidade. E aí eu lembro uma vez até que teve um aluno meu que veio me acusar que eu estava praticando, como era? Eu estava sendo preconceituoso com a fé católica, porque eu disse que o catolicismo, racionalmente, é a fé mais absurda que eu conheço. E realmente, se você for pegar racionalmente, racionalizar as coisas,
né? Meio complexo. Talvez seja até um tema para eu trazer aqui em outras lives. Se você se interessar, deixa aqui o comentário. Aí eu faço um vídeo explicando por que eu afirmei isso na sala de aula para os meus alunos. Porque realmente o pessoal quer dar um ar de racionalidade para, tipo, ter um Deus aqui na minha mão, pedacinho de pão todo domingo, é Deus? Pô, né? Então isso daí exige fé. E sim, se eu creio que existe uma inteligência que cuida de mim, eu vou conseguir fazer a gestão do meu medo e da minha ansiedade com mais tranquilidade. Professor, não é verdade. Eu sou super religioso. Eu sigo aqui a fé espírita. Eu sou engajado no Umbanda. Eu acredito nos meus orixás. E mesmo assim eu não faço essa gestão. Eu vivo com medo, eu vivo com ansiedade. Professor, sou cristão desde pequenininho, eu nasci no evangelho, mas eu vivo com medo e com ansiedade. É por isso que eu questiono e digo, nem sempre uma pessoa religiosa, ela vive a espiritualidade concreta e prática. Nem sempre a pessoa religiosa vive espiritualidade concreta e prática. Eu vejo a pessoa com fé ali, com Deus e tudo conectado e tal, mas acontece uma coisa, já está sucumbindo no medo. Já está tropeçando na ansiedade. E tudo certo, nós somos assim, eu também passo por isso. Mas se tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a coisa seria totalmente diferente, né? Para não ficar num contexto religioso, quem concorda comigo, Marcão o Monstro. Ele fala sobre isso, a aceitação das coisas que me vêm, né? Eu acredito que a natureza, a inteligência que proveu a natureza, e eu faço parte dessa natureza. Eu faço parte dessa natureza. Essa inteligência providente, ela só permite coisas que façam bem ao todo. E como eu não estou a parte desse todo, então tudo que me ocorre também virá para o meu bem, ainda que não me pareça. Porque essa inteligência que me transcende, ele está providenciando aquilo para mim. Isso é o quê? Isso é o quê? Aí me dirão os filósofos. Não, ele está raciocinando. Isso é uma questão de lógica. Só que é uma lógica que exige de você uma crença. Qual crença? De que existe uma inteligência que providenciou aquela natureza. Pô, então uma coisa não tem como se distanciar da outra. Percebe? Tá? Então esse elemento de fé e de credibilidade, isso é fundamental. Isso é humano. Talvez nem exista Deus. Talvez nem exista Deus. Mas a fé, ela continua sendo importante. Isso é como que uma necessidade humana. Tá certo? Só para deixar claro, eu acredito que Deus existe e ele tem um nome. Tá bom? E o nome dele é consciência. Maravilha, então! Medo, ansiedade. Como lidar, como vencer com medo e ansiedade. Coloque aqui embaixo qual é o seu maior medo. Coloque aqui embaixo qual é o seu. Se você consegue identificar os principais gatilhos que disparam, que te geram um estado de ansiedade, tá bom? Eu terei o prazer de ler e de te responder. Se você quiser escrever também, você tem alguma expressão de fé? Acreditar em algo te ajuda a lidar com seus sentimentos e emoções? Eu terei o prazer em ler o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um corte da live que eu vou deixar recomendado aqui. E também vou recomendar aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço.